dia, meu amigo, minha amiga. Hoje é segunda-feira, dia 5 de maio. Sangue de touros e de bodes é o tema da lição de hoje. Os tipos e sombras do sistema sacrificial com as profecias deram aos israelitas uma visão velada e indistinta da misericórdia e graça que seriam trazidas ao mundo pela revelação de Cristo. A Moisés foi desdobrado o sentido dos tipos e sombras que apontavam para Jesus. Ele anteviu o fim daquilo que era transitório, quando, por ocasião da morte de Cristo, o tipo encontraria o antitipo. Ele viu que, unicamente por Cristo, o ser humano tem a capacidade de guardar a lei moral. Pela transgressão dessa lei, o homem trouxe o pecado ao mundo, e com o pecado veio a morte. Cristo tornou-se a propiciação do pecado. Ele ofereceu sua perfeição de caráter em lugar da pecaminosidade humana. Tomou sobre si a maldição da desobediência. Os sacrifícios e ofertas apontavam para o futuro, ao sacrifício que ele faria. O cordeiro morto tipificava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Por meio do plano da salvação, a justiça e a misericórdia de Deus são plenamente vindicadas. E por toda a eternidade, a rebelião jamais tornará a se levantar. Jamais a aflição voltará a aparecer no universo. Foi revelado ao ser humano decaído o plano do infinito sacrifício pelo qual devia ser provida a salvação. Coisa alguma, a não ser a morte do querido Filho de Deus, poderia explicar o pecado humano. E Adão maravilhou-se com a bondade de Deus em providenciar tal resgate para o pecador. Mediante o amor de Deus, uma estrela de esperança iluminava o terrível futuro que se estendia diante do transgressor. Com a instituição do sistema tipológico de sacrifício e oferta, a morte de Cristo estaria sempre perante o ser humano culpado, para que este compreendesse melhor a natureza do pecado, o resultado da transgressão e o mérito da oferta divina. Se não existisse o pecado, o homem jamais teria conhecido a morte. No inocente animal morto por sua própria mão, porém, ele contemplava o resultado do pecado, a morte do Filho de Deus em seu lugar. Então ele viu o imutável caráter da lei que transgredira e confessou seu pecado, descansando nos méritos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. O plano de salvar pecadores somente por meio de Cristo era o mesmo nos dias de Adão, Noé, Abraão e em todas as gerações sucessivas que viveram antes do advento de Cristo. Esse é o mesmo plano em nossos dias. Patriarcas, profetas e mártires, desde o justo Abel, anelavam um Salvador vindouro e mostraram sua fé nele por meio de sacrifícios e ofertas. O sacrifício de animais prenunciava a oferta sem pecado do querido Filho de Deus e apontava para sua morte na cruz. Na crucifixão, o tipo encontrou o antitipo e o sistema típico cessou. Deus abençoe vocês. Até amanhã.